Nós não vamos temer, igreja. Nós não vamos temer, sabe por quê? Porque o Senhor é aquele que luta as nossas guerras. Nós temos um Deus que guerreia as nossas guerras, que luta as nossas causas, e é por isso que quando o mal se levanta contra a nossa vida, nós vamos declarar o seguinte: tem alguém do meu lado, e o meu inimigo ele não vai resistir. Tem alguém que guerreia junto comigo, e esse inimigo que tem tentado destruir e acabar com a minha vida, ele não vai suportar. Ovelhinha, você que está me assistindo aí de casa, do trabalho, do carro, eu não sei onde você está, mas escuta, não temas, porque o Senhor está contigo. O Senhor está com você. Não tem mal que prevaleça quando Deus se manifesta, igreja, não tem. Nós temos que entender uma coisa: o diabo sempre vai tentar, sempre vai investir, sempre vai pressionar, mas ele não aguenta a pressão quando o Senhor Jesus se manifesta. O diabo tentou até o nosso Cristo, até Jesus. Ele foi ousado o suficiente para chegar para Jesus e oferecer para Deus algo que já era dele. Olha todas essas riquezas, Jesus, eu te dou tudo. Era tudo de Deus. O diabo não vai deixar de pressionar. Só que se você resistir, se você permanecer firme, se você permanecer fiel, você pode ter certeza de uma coisa: a vitória ela é sua. A vitória é sua. Porque por mais que o inimigo venha por um caminho contra você, a palavra de Deus diz que por 7 caminhos diferentes ele foge da tua presença. Ou seja, ele vai vir, vai, mas ele da mesma forma que veio vai sair, vai fugir. Eu sei que muitos que estão aqui hoje, aqui no culto, me assistindo em casa, estão passando por lutas terríveis, por humilhações terríveis, por pressões espirituais. Às vezes você diz assim: pastora, tá tudo bem, até na minha casa tenho luta, tenho guerra, tenho dificuldade, mas tá tudo bem. O problema é a pressão que eu estou sofrendo na minha mente, a pressão que eu estou sofrendo no meu coração. Tem gente aqui que está passando por uma opressão maligna, uma opressão maligna. O que é essa opressão maligna? É quando você sente aquele aperto na sua alma. É quando você sente, parece que a tua alma está sendo esmagada. Aquele pensamento acelerado. Pensa em 1 milhão de coisas e não pensa em nenhuma. Não consegue se concentrar no trabalho. É um monte de levante, é um monte de coisa contra a tua vida. Pessoas se levantando para falar mal de você. São situações contrárias, ventos contrários. Que isso, pastora? É a opressão do maligno. É a opressão do diabo. Só que o Senhor está falando para você nessa manhã, através da minha boca: meu filho, não temas, porque a opressão do diabo, ela vai vir, mas da mesma forma que ela chega, ela vai embora. Porque o diabo, ele pode até pressionar, mas o Espírito Santo é quem te levanta. O Espírito Santo é quem te sustenta. O Espírito Santo é quem está carregando você nesse momento de opressão. Tem muita gente aí fora que acha que o cristão não tem que passar luta, não tem que passar dificuldade. Aí olha para você e pergunta assim: cadê o teu Deus? Está aqui. Cadê o teu Deus? Está comigo. Ué, mas você está na luta? Eu estou na luta, mas Davi disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Como que essas pessoas falam que Deus não está com a gente quando nós estamos passando pela luta, pela enfermidade, pela crise no casamento, pela crise financeira? Se o próprio Davi disse: se eu andar pelo vale da sombra da morte, Deus vai junto comigo. Deus vai junto com você. Porque Deus não te abandona. Ele não deixa você quando você está passando pela prova. Somos nós que abandonamos ao Senhor. Somos nós que rejeitamos a direção do Senhor. Somos nós que falamos assim: Pai, eu acho que esse caminho não é o certo, eu vou seguir a minha opinião. E aí lá na frente, quando nada dá certo, a gente fala: ô Senhor, por que a minha vida está assim? Porque lá atrás o Senhor falou: muda a direção, muda a atitude, muda o caminho. Mas muitas vezes o nosso orgulho não deixa. E o que faz a gente sofrer não é o Senhor na nossa vida, mas é muitas vezes a nossa teimosia. É verdade ou não é, igreja? O que faz a gente sofrer muitas vezes é o nosso orgulho. E o orgulho, ele não leva a pessoa a sofrer somente em questões espirituais, não.
Você que é casado, que é casada, você sabe muito bem que o orgulho, ele gera cada vez mais briga, cada vez mais contenda, mais discussão, é verdade? Se você está casado, se você está casada, você sabe muito bem disso. Quando os dois estão orgulhosos, o que acontece? O que acontece? Briga. Quando nenhum dos dois quer ceder, o que acontece? Briga. Porque o coração está orgulhoso. Sabe aonde que o coração orgulhoso leva a gente? Destruição. Está dando um eco aqui no meu microfone, veja aí. Destruição. O orgulho nunca leva a gente a nada. É por isso que quando o Senhor fala algo ao nosso coração, nós temos que ouvir, responder, acatar. Pega a sua Bíblia na sua mão em nome de Jesus. Pega a sua Bíblia, abre ela no livro de Atos, Atos capítulo 18, ajuda lá os obreiros. Se você não conseguir encontrar, ergue a sua mão que o obreiro vai aí, vai te ajudar a você encontrar. Atos capítulo 18. Planos frustrados, dias nublados, me pergunto por que foi que eu sonhei. Oh Senhor Jesus. Mar agitado, vento gelado, tempo fechado, já não faz sentido as rotas que tracei. Atos capítulo 18. Mas o dono deste mar, oh glória a Deus, também é meu dono, Pai. Também é meu dono. Ele não me abandonou. Ele não me abandonou. Eu sei. Está me ensinando. Me ensinando a depender. Diga isso, igreja. Me ensinando a depender. Me ensinando a confiar. E até a perceber quando é hora de parar. Não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar. E entender que lá de cima minha rota ele vê e altera o caminho. Glória a Deus. Atos 18:5 diz assim: quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus o Cristo Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e lhe disse: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo, e desde agora vou para as nações. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga, vizinha à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos corintos ouviram, criam e se batizavam. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Diga comigo: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Porquanto estou contigo e ninguém ousará te fazer mal, Paulo, pois tenho muito povo nessa cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra. Olha para a pastora. Paulo estava em Corinto. Quando Paulo chega em Corinto, a palavra de Deus diz assim, que aquele povo, eles renegaram a palavra de Deus, eles não queriam ouvir. Eles não queriam atentar aos ensinamentos, eles respondiam a Paulo, eles iam contra tudo o que Paulo dizia. Chegou um momento que Paulo falou assim: não quero mais pregar para vocês. Vocês fizeram a cama de vocês, então agora deitem. Eu lavo as minhas mãos de vocês, que o sangue de vocês esteja sobre a cabeça de vocês. Eu agora vou para outras nações, para quem vai ouvir, atender e querer a palavra de Deus. Paulo cansou daquela cidade. Diga: Paulo cansou. Tem vezes que você cansa, sim ou não?
Sim, quem falar que não é hipócrita. Ô pastora, pesado isso. É verdade. Porque em algum momento da tua vida você cansou, falou, não quero mais, não aguento mais, não estou suportando mais. Até Paulo, discípulo, viu Jesus, escreveu quantos livros da palavra de Deus, quantas cartas, quantas palavras tremendas que esse homem escreveu. Ele, em um momento de fraqueza, em que ele falava e as pessoas não queriam ouvir, em que ele pregava e as pessoas rejeitavam, ele diz assim, eu não quero mais essas pessoas ingratas. Quem sabe você prega dentro da sua casa e ninguém quer ouvir a palavra de Deus. Quem sabe você prega no seu trabalho, ninguém dá importância para aquilo que você fala. Quem sabe você é alguém que lá na sua escola você tenta falar de Jesus e ninguém está nem aí, estão preocupados com outras coisas. E você dentro do teu coração diz assim, que povo ingrato, meu Deus. Que povo que não aceita a palavra. Que povo que parece que tem o coração tão duro. Você homem que prega para tua esposa, você mulher que prega para o teu marido, você pai e mãe que prega para os teus filhos, você que está aí pregando para as pessoas dentro da tua família e elas não querem ouvir, e você dentro do teu coração diz assim, eu estou cansado disso, eu estou cansado de falar e repetir, falar mais uma vez, e ninguém dá importância à minha voz. Paulo sentiu a mesma coisa que você sente. Paulo sentiu a mesma coisa que você sente, o mesmo cansaço, a mesma exaustão, o mesmo sentimento de que as pessoas parecem que são ingratas. E ele diz ao Senhor, ele fala, eu não quero mais. Esse povo não dá importância para a palavra de Deus, eu não estou suportando mais. Só que Deus aparece numa visão para Paulo e diz assim, você não vai sair daí. Você não vai mover o pé dessa cidade. Tem momentos que você vai falar, Senhor, eu não estou suportando mais. E Deus vai falar, aguenta, porque eu ainda não terminei a obra nesse lugar. Tem momentos que você vai falar assim, Senhor, por favor, me arranca de lá, eu não estou aguentando mais. E o Senhor vai falar, não é o tempo, não é a hora. Espera, aguarda. O Senhor está falando com muitos hoje aqui. O Espírito Santo de Deus, Ele está falando com pessoas que estavam pedindo ao Senhor, por favor, meu Deus, me dá outro lugar para ir, me dá outro lugar, me dá outra casa, outras pessoas, outro trabalho. E o Senhor está falando, acalma o teu coração, porque eu ainda não acabei a obra que eu estou fazendo através de você. Eu não terminei. Sabe o que Deus fala para Paulo aqui, olha? No versículo 9, teve Paulo durante a noite uma visão, o Senhor lhe disse, não temas, meu filho, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém vai fazer mal a você, porque eu tenho muita gente nessa cidade. Tem momentos que a gente não quer mais falar, mas o Senhor diz, fala. Tem momentos que a gente não quer mais pregar e Deus diz, prega. Tem momentos que a gente não quer mais trabalhar e Deus diz, trabalha. Faz, porque enquanto você estiver fazendo, eu vou estar trabalhando em você, eu vou estar fazendo a minha obra através de você. Mas tem algo, posso falar? Posso falar mesmo? Tem algo que atrapalha o cristão e se chama ego. Porque quando a gente está pregando e não tem ninguém dando atenção, o que é ferido? O nosso ego. Eu estou lá fazendo uma pregação, quantas vezes na minha vida, quantas vezes eu estou lá pregando nos lugares, a gente ia nas praças, a gente ia nos mercados, a gente ia evangelizar, e a gente estava lá pregando, e eu estava lá pregando, e subia na banquetinha, e começava a falar, e ninguém estava nem aí, ninguém dava mínima. Sabe o que é ferido? O nosso ego, porque a gente fala assim, não é possível que ninguém está me ouvindo, e o Senhor diz, não se preocupe com o teu ego, se preocupe em fazer o que eu mando você fazer.
Porque você pode pensar, na nossa mente humana tão pequena, tão limitada, a gente diz assim: a pessoa está com cara de quem não está se importando, quer dizer que ela não está recebendo a palavra. Você não sabe, ela pode estar com a cara fechada e dentro do coração dela recebendo aquilo que você está falando, e quando ela deitar a cabeça no travesseiro, ela vai pensar: meu Deus, que palavra poderosa que aquela pessoa me entregou. Porque muitas vezes a gente quer aquilo que a carne clama, e a carne quer o quê? Que as pessoas aplaudam, demonstrem e falem e digam para você: nossa, mas isso que você me falou é tremendo. Ei, vai ter palavra que você vai pregar, que vai mudar a vida daquela pessoa e ela nunca vai deixar você saber. Tem palavra que você vai dizer, que a pessoa ela vai acatar aquilo, ela vai aprender, mas ela nunca vai te dizer: ei, aquela palavra que você falou mudou a minha vida. É por isso que você prega, você fala, independente do que as pessoas estejam falando, fazendo, ou independente do que esteja acontecendo. Paulo, com o ego ferido, diz assim: não quero mais, não vou mais falar. Eles estão rejeitando o Pai, e o Senhor olha para ele e fala: você vai continuar pregando, você vai continuar falando. Porque se eu não ordenei que você saia dessa cidade, não é para sair. Se você tinha pedido um sinal ao Senhor, perguntando: Pai, me leva para outro lugar. Hoje, daqui a pouco nós vamos orar. Eu quero que você peça ao Senhor: meu Pai, essa palavra foi uma confirmação do Senhor? O Senhor vai falar ao teu coração se foi uma confirmação dele ou não. Porque tem muitas vezes que a gente quer fugir de algum lugar, mas o Senhor fala: não é para fugir daí. Essa é a tua missão. Esse é o teu propósito, essa é a tua cruz. A palavra de Deus diz que nós vamos trocar a nossa cruz por uma coroa. Você vai trocar isso que você passa. Quando você chegar lá no céu e você falar assim: meu Deus, a família que o Senhor me deu só pela misericórdia, o marido que o Senhor me deu só pela misericórdia, a mulher que o Senhor me deu só pela misericórdia. E Deus vai falar assim: me dá a sua cruz que eu vou te dar a tua coroa. Mas só vai pegar a coroa quem não abandonar o propósito aqui na terra. Ô pastora, tem dia que eu quero sair correndo de perto da minha família, correr assim uma semana, nem olhar para trás, não pegar nem mala, nem roupa, nem nada, sair correndo assim, nunca mais me ver. Tem dia que eu tenho vontade de sumir, pastora, desaparecer. A mãe da gente que falava isso quando a gente era criança, né? Eu vou sumir, nunca mais vocês vão me ver. Tem dia que a gente fala umas coisas que parece que é a mãe da gente falando na nossa boca, né? Esse dia eu falei para a Naila assim: Naila, eu tô te prometendo, hein? Parece que eu ouvi a voz da minha avó assim, falando na minha boca. Eu falei: eita, avó, você tá aqui? Sabe, tem dias que você vai querer sumir, desaparecer. Você vai falar assim: eu não tô aguentando mais esse ambiente que eu tô. Ninguém aqui está fazendo certo, ninguém aqui está ouvindo, ninguém aqui parece que está se importando, e a tua vontade vai ser deixar aquele lugar, mas o Senhor disse para você: calma, porque não é o tempo, não é a hora, não é o momento. Eu digo para você, se num momento de raiva, de nervosismo, você tomar uma decisão, é 99,99999% de chance dessa decisão ser uma decisão errada. Nunca tome decisão no calor de uma situação. Quando você estiver nervoso, quando você estiver bravo, naquele momento da briga, da discussão, naquele momento que os nervos estão à flor da pele, não tome decisões, não tome. Decisões têm que ser tomadas como? Com calma, com tranquilidade. Paulo estava querendo tomar uma decisão no calor da situação, quando ele estava com o coração ferido, quando ele estava com o coração frustrado. Ali naquele momento, ele expressa nas palavras dele toda a frustração dele, porque ele está tão angustiado que ele fala assim: ô Senhor, eu não vou mais pregar para essas pessoas, eu não vou mais, eu vou para as nações. E Deus está mostrando para ele: isso, meu filho, o que está falando na sua boca é a sua frustração, não é o seu propósito. E quantas vezes nós deixamos a frustração falar na nossa boca? Quantas vezes nós deixamos o nervosismo falar na nossa boca?
E palavras que são ditas nunca mais podem voltar, nunca mais. Por que é tão importante você tomar conta das tuas palavras? Porque uma palavra que foi dita, nunca mais aquela palavra pode ser engolida novamente. A palavra foi lançada, a palavra foi plantada. Tem muito casamento que é destruído porque as pessoas falam além do que se deve falar. Ultrapassam o limite. Tem aqui, um limite do que o marido pode falar para a esposa e do que a esposa pode falar para o marido. A pessoa pula esse limite e vai além dele. É isso que causa ressentimento, mágoa, tristeza. É aquela briga que você não consegue resolver. Não consegue resolver. Por quê, pastora? Porque a pessoa falou algo tão pesado, a pessoa falou algo tão duro, a pessoa falou algo que te feriu tanto, que parece que você passa tempo, meses com aquele ranço dentro do coração, aquele ressentimento dentro do coração. É por isso que quando você estiver nervoso, cuide das tuas palavras, cuide da tua oração. Paulo orou no meio da frustração. É por isso que Deus fala para ele: não, eu não vou atender essa oração. Você vai ficar aí. Você vai continuar aí. E você vai pregar. E você vai falar do meu nome. E você vai fazer o que eu mandar você fazer nessa cidade. Porque não chegou o tempo de você partir ainda. E a palavra diz assim, lá no versículo 10. Eu estou contigo. E ninguém vai ousar te fazer mal. Pois eu tenho muitas pessoas nessa cidade, Paulo. E ali ele permaneceu quanto tempo? Quanto tempo, igreja? 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Sabe uma coisa que eu amo em Paulo? Todas as vezes que você for ler, Paulo ele é humilde o suficiente para ver o erro dele e para fazer ao contrário daquilo que ele estava desejando. Todas as vezes em que você for tomar um caminho na tua vida, ore ao Senhor e pergunta: meu Pai, esse é o caminho que o Senhor quer para mim? Olha, isso aqui que eu estou ensinando para você através da palavra de Deus, nem o ouro mais valioso paga, nem o ouro mais valioso, nada paga. A gente entra e a gente prega na internet para milhares de pessoas, você sabe disso. Quem aqui assiste a live faz assim? São milhares de pessoas, milhares. Às vezes tem um lá que entra e fala assim, porque tem pessoas que ofertam na live, ofertam através dos selos, dos presentes. E aí, quem entra lá e vê as pessoas ofertando nesse ministério, não entende muitas vezes e fala assim: nossa, mas está comprando a bênção? Está comprando essa palavra? Está comprando esse milagre? Meu Deus, se essa pessoa soubesse que a palavra de Deus é algo tão valioso, que nem se ela desse todo o dinheiro que ela tem, não pagava. Nem se ela vendesse o carro, a casa, os bens, e desse tudo que tem na conta bancária, e vendesse a aliança, a roupa do corpo, não pagava. Não pagava, sabe por quê? É algo tão precioso, isso aqui, é algo tão precioso que não tem dinheiro nesse mundo que pague, não tem. Pastora, eu vou comprar a bênção. Olha, meu filho, eu não sei quantos bilhões que você tem na sua conta, mas nem que se você sacar tudo e colocar aqui em cima do altar, não vai pagar, não vai. É por isso que essas pessoas que perguntam, está comprando a bênção, não tem noção do que elas estão falando, porque isso aqui não tem valor. O que eu estou te ensinando aqui hoje através da palavra de Deus é algo tão precioso, mais valioso do que tesouros dessa terra escondidos. Então escuta, quando você obedecer ao Senhor, e mesmo contra a tua vontade, porque a vontade de Paulo era ir embora. Diga, a vontade de Paulo era ir embora. E Deus mandou ele ficar. Paulo queria vazar. Meu pai, eu vou sair desse lugar, eu não vou ficar aqui não. Deus falou, fica. Então ele fica contra a vontade dele. Tem momentos na tua vida, na minha vida, na vida de todas as pessoas que fazem a obra, que a gente vai querer uma coisa e Deus vai falar, não, você não vai fazer. E a gente, contra a nossa vontade, você vai quebrar a tua carne, mas você vai fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Vai ter momentos aí fora que o diabo vai tentar você.
O diabo vai tentar você a pecar, a trair, a mentir. E aí dentro do teu coração o Espírito Santo vai falar assim: não faz. Você quebra a sua carne, mas você faz a vontade do teu Pai. Você faz a vontade de Deus. Porque essa é a vida do cristão. A gente sacrifica, a gente quebra a nossa vontade. Paulo queria ir embora, Deus mandou ele ficar, então ele fica porque ele quebra a carne dele e diz: meu Pai, eu te obedeço, mesmo quando eu não fico feliz com a decisão. Eu obedeço ao Senhor mesmo quando eu não quero, mesmo quando eu não fiquei satisfeito. Servir a Deus muitas vezes vai fazer você moer, espremer, esmiuçar a tua vontade. É por isso que esse mundo aí fora não entende a nossa fé, porque o mundo aí fora está ensinando as pessoas a fazerem o que bem entende. O mundo aí fora ensina as pessoas o seguinte: você tem que fazer o que você tem vontade. É verdade? Estou mentindo? O mundo aí fora ensina você a fazer o que você tiver vontade. E a palavra de Deus ensina você a fazer aquilo que Deus manda, mesmo que a sua vontade seja diferente. A gente quebra a nossa vontade. A minha vontade está aqui, ó, debaixo dos meus pés. Debaixo dos meus pés. O Senhor fala para mim: Aline, prega. Eu prego. Essa madrugada, enquanto eu orava, acho que era umas 2 horas da manhã. Essa madrugada eu orava umas 2 horas da manhã e o Espírito Santo colocou no meu coração: manda uma mensagem para essa pessoa. E eu falei: Senhor, eu vou mandar mensagem para a pessoa 2 horas da manhã, misericórdia. E o Espírito Santo falou: manda mensagem para ela agora. Na hora, peguei meu celular, tudo que Deus mandou falar, enviei. Falei: meu Deus, essa pessoa vai ficar tão brava que ela vai estar lá dormindo assim, bem sossegada, vai chegar um pim. Mas eu quebro a minha vontade, o meu ego. Porque se nesse momento eu falo assim: imagina, eu vou incomodar alguém de madrugada, imagina, eu vou mandar mensagem para a pessoa agora, a pessoa vai ficar brava comigo, vai ficar chateada comigo. Aí eu estou colocando a minha vontade em primeiro lugar, e eu não estou preocupada com o meu ego, nem mesmo se a pessoa vai ficar chateada comigo ou não, mas eu estou preocupada em obedecer o meu Pai que me manda fazer algo. Então a minha vontade está debaixo dos meus pés. E eu piso na minha vontade. E eu piso. Todas as vezes que Deus te mandar fazer algo, faça. Se Deus mandar, eu faço. Paulo queria ir embora. Deus mandou ficar. Então ele fica. Diga glória a Deus.